Legado invisível, desvendando forças e heranças não reconhecidas e conectando passado, presente e futuro. Com Lucy Arantes, psicoterapeuta. Olá, é um prazer enorme estar aqui com você na Vibe Mundial e também com o pessoal do Legado Invisível na live ao vivo do Instagram. Então, estamos simultâneo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês, como sempre, toda a possibilidade de mudança. A gente tem várias alternativas e as pessoas, elas buscam alternativas que têm a ver com a sua personalidade, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela reconhece como bom. Mas a minha proposta para você é um processo mais complexo, onde a gente trabalha não só a questão energética e espiritual, mas também física, emocional, mental, porque não adianta eu ter muito conhecimento, eu ficar lá rezando ou fazendo mantras, mas se eu não tiver uma mudança efetiva na minha postura, na minha atitude, sem essa mudança, você não consegue fazer o que é necessário, não consegue ter o resultado que você precisa. Uma terapia energética, onde a gente trata o físico, mental, o emocional e a parte espiritual. O que é essa terapia? É um equipamento, chama-se Skill, onde esse equipamento a gente trata energeticamente todos esses pontos. Cada um de nós somos seres únicos no planeta, então a gente tem uma digital energética. É um equipamento que eu posso fazer a sessão tanto presencial quanto online. E quando a gente nasce, a gente tem lá uma informação, não só pelo DNA, mas pela nossa alma, pela nossa essência. Então, todas as experiências que eu tive na alma antes de nascer, nas vidas passadas, todas as experiências, todas as informações que eu trago quando eu nasço nesse planeta, com esta família, com esses irmãos ou não, com esses pais, num determinado lugar. Eu vou frequentar determinadas escolas, determinadas comunidades, determinados grupos sociais. Eu vou, junto com toda essa experiência que eu estou vivendo atualmente, mas a essência da minha alma me torna um ser único nesse planeta. Quando você vai lá tirar o teu documento, o teu RG, você não coloca a sua digital, não tem ninguém igual a você com a mesma digital. É assim, energeticamente é do mesmo jeito. Então, é uma terapia onde, quando a gente está presencial, a gente conecta sensores no corpo da pessoa. Esses sensores, eles vão fazer uma leitura do campo eletromagnético, vão passar para o computador essa informação e a partir daí a gente inicia o tratamento. Então, a sessão já é uma sessão de tratamento. A gente pode olhar uma questão específica, como a gente pode olhar o geralzão da pessoa e a partir daí reenviar uma outra frequência para o teu corpo, onde é muito comum a pessoa relaxar, a pessoa adormecer. Primeira sessão, segunda, ninguém dorme, né? Porque a gente conversa, a pessoa está muito curiosa, tem uma questão de ansiedade também, mas crianças é incrível, às vezes conecta, já dorme. Quando é a distância, o que eu preciso? Eu preciso localizar a tua energia e a gente localiza através das informações que você me dá. Então, nome, data de nascimento, lugar que nasceu, enfim. A gente pega essas informações, coloca no computador e o computador vai fazer a varredura também, né? Como se fosse uma fotografia energética. Então, ele vai me dar um padrão de como você está funcionando nesse momento e a partir daí a gente começa a estimular o teu corpo a funcionar num padrão mais harmonioso, mais tranquilo, mais relaxado, reduzir o estresse. E o equipamento me traz muitas informações. Eu vou trazer um depoimento para vocês agora, porque assim, uma coisa é eu ficar falando aqui, né? A outra coisa é vocês ouvirem de alguém que passou por essa experiência. É uma cliente antiga, eu não atendo mais. Mas assim, é um depoimento muito legal.
hoje em dia eu já nem pego mais depoimento, nem peço mais depoimento, mas eu vou trazer esse depoimento para vocês terem uma ideia. O pessoal do Insta, depois eu posto depoimento para vocês ouvirem, se não ficar legal o áudio aqui no estúdio, ok? Vamos lá? Bom, tô aqui com a Fernanda, 37 anos. A Fernanda me procurou por alguns problemas de saúde e a gente realinhou depois de um certo tempo o nosso trabalho e continuamos fazendo terapia. Nós estamos há 5 meses, né, Fernanda? Fernanda, conta um pouco para o pessoal a tua necessidade inicial. O que te fez me procurar? Bom, em princípio eu vim por uma alteração alérgica. O que mais estava me incomodando uma questão alérgica, que eu tinha um problema ocular e que meu olho inchava muito e não tinha motivo, a gente não sabia por quê. E aí, conforme a gente foi trabalhando, eu vi que a questão respiratória minha também, que já era ruim, mas não foi meu problema inicial, né? Meu problema inicial foi a alergia dos olhos que eu tinha. E eu fui tratando com você, a gente foi realinhando, reestruturando o meu organismo como um todo. Na verdade, a gente foi descobrindo que era um fator respiratório que puxou uma alergia e foi puxando outros problemas, sim, né? Que acabava desencadeando outras questões do meu corpo mesmo. Né? Eu me manifestava no meu corpo. Agora, quando você fala de questão respiratória, que não foi o ponto principal que te trouxe, foi mais a alergia. Você já tinha algum problema respiratório? Desde criança. Como é que é? Eu tenho falta de ar. Né? Eles falavam que eu tinha bronquite, né? Mas é uma crise asmática, na verdade. E só que assim, eu estava tão adaptada à minha crise asmática que eu não achava que ela era a consequência dos outros problemas que foram gerando no meu corpo. Então, assim, ela não era a minha queixa principal, porque eu já estava super adaptada a ela. Eu sentia falta de ar, ia lá fazer inalação com os remédios fortes e tudo bem. Eu achava que era normal. Tá. Tava ok pra você? Tava ok. Tava adaptada, na verdade, a essa situação. Tá, legal. E depois que a gente começou o trabalho, que mudanças que você percebeu, tanto nas crises respiratórias, porque aí a gente começou também a trabalhar o pulmão, que ele apareceu, e o que você viu de mudança, assim, o que você sentiu fisicamente? Nossa, primeiro assim, que só o fato de eu não ter crise respiratória para mim me aliviou muito. Então, assim, com relação ao meu organismo, eu aprendi a respirar. Confesso que uma vez ou outra eu ainda, né, me perco. Mas eu aprendi a respirar. As minhas manifestações cutâneas de alergia que eu tinha antes, que eu não relacionava ao pulmão, a minha questão respiratória, eu diria assim que melhorou 90%. Né? A crise do meu olho, nesse episódio de 5 meses que nós estamos juntos, que eu estava tendo uma frequência muito grande de inchaço ocular, semana sim, semana não, eu tive, desde os 5 meses que a gente está trabalhando, eu tive 3 vezes. Tá. Mas assim, numa intensidade que meu olho inchou como se eu só tivesse chorado. Né? Então não foi, mudou. E eu não tive mais. E a duração dele também? Não, sim. Antes eu ficava, né, o dia inteiro. Como ele inchava de repente de uma hora para outra, não, agora a duração bem menor, mais curtinha, de manhã, no meio da manhã ela já tá sanado, Ótimo. E assim, eu tenho estado melhor. Eu tenho me aceitado melhor. Eu tenho convivido melhor, não só comigo, né? Porque eu sou muito exigente, eu acabava bloqueando e eu passava essa exigência para os outros. Sim. Né? Então, eu me cobrava, mas eu também cobrava os outros. Então, assim, com relação ao estar com o outro, ficou melhor. Eu aceitar ficou melhor. A minha, os outros, a situação. Legal. Ainda não me desesperar tanto. Legal. Ainda me desespero um pouco. Que faz parte, né? Às vezes a gente toma um susto. Mas, assim, eu tô muito melhor. Muito mais equilibrada, muito mais centrada. Legal. Né? Assim, muito mais agradecida também. E no trabalho você sentiu mudanças também? Senti. Eu estando melhor, eu consigo atender melhor. Legal. Eu consigo passar mais segurança, mais confiança e aceitar que coisas eu posso mudar e que coisas eu não posso mudar e que tudo bem. Porque antes, quando eu não conseguia o resultado daquilo que eu esperava, eu achava que a culpa era minha. Né? E hoje não, tudo bem, eu fiz o meu melhor. Chegou onde eu tinha que chegar. Lindo. Nos meus atendimentos. É isso aí, muito legal. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito mesmo a Fernanda por ter me dado essa oportunidade, por ter confiado no meu trabalho e principalmente ter encarado isso e feito, né? Porque também
Não adianta a gente só vir e pegar a informação e não pôr isso em prática. E a Fernanda é uma pessoa que põe em prática tudo que a gente trabalha, todos os treinos, os exercícios. E a brincadeira da respiração é uma briga? Lógico que é o ponto fraco dela, né? Mas ela está insistindo e está muito bem. Então, Fernanda, muito obrigada mesmo, até pelo depoimento, agradeço muito. Imagina, Luci, eu acho que eu que agradeço, é o que você é sempre grata, né? Muito mesmo, por me ajudar, né? Por me ouvir. Legal. E por sanar minhas dificuldades. Obrigada. Legal, obrigada. Então, pessoal, é muito gratificante, né? Como eu disse para vocês, é uma cliente antiga, mas depois de acho que uns 2 anos, sei lá, não lembro quando, ela me mandou uma mensagem e aí conversamos, e aí, como é que você tá? E aí ela manda assim, olha, nunca mais. E eu falei, nunca mais o quê, né? Ela falou, nunca mais uma crise asmática. Uma pessoa com questões físicas, mas o nível de estresse, a maneira como ela funcionava no dia a dia, extremamente estressante. Potencializou algo que já veio com ela, já nasceu com ela, veio na alma dela. Então, bebezinho com crises asmáticas terríveis, lógico, adaptada. Ela, durante o processo, ela falou, Lúcia, eu não sabia o que era respirar. Eu achava que eu respirava, agora eu sei o que é viver sem ter uma crise asmática. E tudo isso que ela trouxe como depoimento, esse é o processo, esse é o caminho de transformação, de mudança, de autoconhecimento, onde você se apropria realmente, né? Aquilo que eu disse, né? Agradecendo ela que ela confiou e que ela fez, ela praticou os exercícios, ela praticou tudo que a gente combinou e se dispôs a fazer algo diferente, até que isso ficou normal, até que essas crises todas desapareceram. E foi um trabalho muito lindo, muito legal. Fernanda, uma profissional muito competente, ela é fono num hospital no interior. O nosso trabalho foi praticamente 90% do trabalho online. Então, enquanto eu fazia a sessão, a gente conversava, né? E a gente ia trabalhando as questões, tanto não só do equipamento, como as questões psicológicas, emocionais, desenvolver novas habilidades para lidar com a vida de uma maneira diferente, mais leve, menos densa, menos pesada, aquela coisa que sufoca, né? Essas autocobranças, essas culpas que a gente coloca na nossa vida o tempo inteiro. Bom, vou deixar meu telefone aqui, se vocês quiserem entrar em contato, ter mais informações, é no 11 98 654 0880, me dá um oi e depois eu vou respondendo para vocês. Esse é o meu telefone mesmo. E a gente vai falando, eu vou esclarecendo as dúvidas. Porque a grande questão, para tudo na vida, tá? Problema a gente vai ter sempre. Dificuldade a gente vai ter todos os dias. Ora uma coisa, ora outra, isso faz parte da vida. Nós estamos aqui para evoluir. Eu não conheço ninguém que evoluiu, que mudou, que transformou num momento onde a vida estava tranquila, estava serena, estava tudo ótimo, não tinha problema nenhum. A gente muda nas dificuldades, a gente treina a paciência nas situações que irritam. A gente treina o nosso limite quando a gente se sente desafiado. E aí, o que eu faço? Eu pulo no pescoço da pessoa ou eu respiro, conto até 10? Eu tenho um autocontrole emocional. Mas para eu ter esse autocontrole emocional, eu tenho que ter muita clareza quais são as minhas dificuldades. Isso que eu estou irritada aqui é meu ou é do outro? Lembrem-se sempre. Não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o que o outro faz. E se isso ataca o meu fígado, com certeza tem algo em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso abrir mão, que eu preciso modificar um valor, que eu preciso ceder, ou que eu preciso parar de julgar, parar de criticar. A grande questão é como fazer isso. Eu falo muito do autoconhecimento.
e falo muito que a gente precisa ter informação, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que se apropriar das informações. Mas não adianta eu ler 1000 livros, não adianta eu fazer 1000 cursos se eu não pratico, se eu não coloco isso em ação, se eu não experimento, se eu não vivencio uma ou outra técnica, uma ou outra experiência. Porque se eu não vivenciar, eu não sou capaz de dizer se isso é bom ou não, se isso serve ou não para mim. Tem coisas que servem, tem coisas que não servem. Tem gente que adora uma determinada prática. Eu não me adapto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que gosta muito da... Nossa, deu branco agora que eu ia falar. Gente... Eu tô com a palavra na boca, não tô falando, preciso fazer neurofeedback. Neurofeedback resolve isso. Aliás, preciso terminar meu treino. Hipnose. Então, vamos lá. Tem gente que adora fazer hipnose. Não é todo mundo suscetível à hipnose. Ok? Eu, por exemplo, fiz cursos de hipnose, eu tenho manual, eu faço hipnose em algumas pessoas, não é a minha prática, não é a minha base de tratamento, mas não funciona comigo. Eu não sou facilmente influenciável, eu não compro a ideia de primeira, eu sou mais questionadora. Então, eu não me entrego 100%. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu tenho um lado meu muito racional. E esse racional, ele bloqueia muitas coisas. Então, por exemplo, se um terapeuta vai dizer para mim, vamos fazer uma hipnose que você vai melhorar, eu vou dizer, não, a hipnose não vai rolar, cara. Não vai dar certo comigo. Não funciona. Agora, eu já fiz hipnose em algumas pessoas que foi incrível a mudança, que foi maravilhosa, porque a pessoa entrou no processo 100%, sem senso crítico, foi. E aí, no nível mais profundo, né, do subconsciente, aquela informação foi armazenada. Fantástico. É isso que eu estou dizendo para você. Então, o profissional, ele tem que ter várias técnicas. Eu trabalho com várias abordagens. Então, tem pessoas que vão se dar super bem de uma forma e outras não. Eu já tive pessoas que eu atendi no consultório, eu costumo chamar de cliente, porque eu acho que é mais ativo do que o paciente que fica lá esperando que as coisas aconteçam. Eu já tive cliente que eu dei a técnica numa semana, na semana seguinte a pessoa veio e me disse, joguei o papel fora, saí da tua sala, joguei no lixo, aquilo negócio que você me deu eu não vou fazer. E pra mim tá tudo ótimo, gente, tá ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá tudo certo. O outro não gostou, não aceitou, não é para ele. Não tem problema. Vamos trabalhar, então, de outra forma. Eu tenho aqui outra ferramenta. Vamos lá, vamos usar essa outra ferramenta. Eu fiquei ofendida? Não. Não preciso ficar ofendida. Isso não é meu, isso é do outro. O meu trabalho é fornecer ferramentas, ajudar essa pessoa a fazer as mudanças necessárias. Algumas pessoas não conseguem, não aceitam, são muito resistentes. Como eu disse da hipnose, que eu tenho uma resistência devido à minha racionalidade, outras pessoas também têm um monte de resistências e que algumas coisas não vão funcionar e ok, vamos tentar outras. Tem outras possibilidades, tem outras técnicas, tem outras abordagens. E aí a gente vai um passinho de cada vez, ajudando você a melhorar, a evoluir, a tomar mais consciência, a ter mais autocontrole, a compreender melhor as suas emoções, a compreender melhor o que está acontecendo com você internamente. Por exemplo, tem transtornos de personalidade que no dia a dia são difíceis da gente conviver, né? A gente abre a internet, a gente vê aí tudo que é narcisista, difícil, mãe narcisista, não sei o que narcisista. Então, o transtorno que a gente mais ouve falar de relacionamentos, de vínculos, mas não é só esse. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que tem um transtorno, um déficit de atenção,
uma hiperatividade, é muito difícil lidar, ensinar, dar ordem, dar limite. Isso dá um desgaste terrível. Para a criança é muito difícil porque ela não entende o que está acontecendo, mas para a mãe, para o pai, para a família é desgastante. Aí, se eu tenho um TOC, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser tanto de pensamentos quanto de comportamentos, ou os dois. E aí também é difícil a convivência. Aí a gente pode pensar numa bipolaridade, a gente pode pensar em várias questões que num relacionamento com o outro, se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho conhecimento, se eu sei o que o outro tem realmente um problema de saúde, psiquicamente tem uma distorção de algumas informações e uma rigidez no funcionamento, isso não é meu, isso é do outro. E aí eu posso escolher se eu vou ficar brigando com o outro 100% do tempo, ou se eu vou olhar para isso e vou respeitar que é uma dificuldade do outro, sem me incomodar, sem me irritar. Então, quando alguém diz para mim, não, eu não vou fazer isso, para mim tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não faz, vai. Não... Eu sei o que eu tenho que fazer. E tá tudo certo. E aí, se você não faz isso, você topa outra técnica, você topa outra coisa, e aí eu vou te dar outra coisa para você desenvolver esta habilidade, para você desenvolver uma capacidade de funcionamento mais harmonioso, mais tranquilo. Dizer que você vai ficar zen, ai, agora... Não, isso não existe, gente. Ninguém muda a personalidade. Se alguém acha que tem que chegar no consultório das psicólogas e toda psicóloga tem que falar calmo, tranquilo, sereno, em paz. Gente, isso é uma máscara, é um estereótipo que a gente coloca, mas a pessoa atrás daquela profissão, atrás daquele jaleco, daquele avental, ela tem uma informação de como ela funciona e ela não consegue enganar muito tempo. Fazer toda essa mágica aqui de agora eu sou a profissional X ou Y. Não, e todo profissional tem problema como você. E você só avança aonde aquele profissional chegou. Se o profissional tem problema com pai e mãe, o paciente dele ele não vai evoluir nessa solução, gente. Não tem como. Eu não levo meu paciente além daquilo que eu fui. Eu não conheço esse caminho. Eu não posso levar ninguém para um caminho que eu não conheço. Então, o paciente que está na minha frente, ele sabe disso? Óbvio que não, ele não sabe. Mas a gente tem algo intuitivo, a gente tem algo de troca que a gente sente quando tem uma sinergia, você sente quando está avançando, quando não dá, quando não está. E é importante também que você reconheça essa sensação, essa parte sensorial que a gente nega muito. Ou seja, minha proposta para você é mudança, mas mudança num nível onde você assuma total controle da tua vida. E você lide com tudo que está acontecendo de uma maneira melhor, mais tranquila, mais serena, porque você não tem alternativa. Combinado? Eu vou te deixar meu telefone, entre em contato, Lucy Arantes, podem entrar no YouTube, tem um monte de vídeo esclarecendo. Meu telefone 11 98 654 0880. 11 98 654 0880. Gente, um grande abraço. Até semana que vem. Até.